Olá, professores, né? Aqui esse tutorial vai mostrar, né, o processo do registro de atividade. Então, essa é a visão, né, os ícones que vocês têm aí, e vai aparecer aqui registro de atividade. Esse é o ícone. Clicando nele, vocês vão ser direcionados, né, para a página para iniciar o registro. Aqui, lembrando, um ano letivo, para quem ainda está finalizando em 2022, né, o ano passado, a gente vai sempre selecionar 2022. Deixe selecionada a escola que vocês estão querendo fazer o registro. A turma, vou selecionar uma turma. Essas são as turmas que eu sou lotada. Então, o nome do professor aqui é o nome de vocês. E aqui, no caso, eu vou fazer um exemplo primeiro bimestre. Eu estou preenchendo o mês de março. Aqui já tem, né, algumas... uma gravada. Então, a partir do momento que eu preencher, é importante que vocês preencham todas essas lacunas aqui em cima. Quando vocês preencherem, vai habilitar esse novo aqui, o ícone novo. Por enquanto, antes ele estava cinza, igual esses demais. Mas quando a gente preenche tudo lá em cima direitinho, ele vai ficar azul. Clicando nele, vai abrir, né, essa janela, nessa página aqui. E aqui, essa primeira parte, o currículo, não está sendo utilizado ainda. Né, no caso, esse ano de 2022 não foi utilizado. Então, o que a gente vai fazer é avançar. A única coisa que a gente, né, é o processo que a gente deve fazer. Talvez em 2023, né, ele seja utilizado, mas para quem ainda está, né, concluindo as atividades de 2022, né, avancem. Né, esse daqui não, não tem o que preencher aqui, por enquanto. Aí aqui nos conteúdos, né, na aba conteúdos, a gente vai colocar o que assuntos, né, eu vou trabalhar com aquela turma. Aí no caso, eu vou usar um exemplo aqui. Ele foi planejado para quando? Eu vou trabalhar esse assunto dia 22 de março. Aí eu marco o horário. Aqui é quantos minutos, né, tem aquela aula. No caso, tem professor que vai dar 4 horas de aula, tem o que vai dar 2, 1 hora, 45 minutos. Lembrando que a partir de 1 hora, né, a gente precisa transformar essa carga horária em minutos. No caso, eu dou 2 horas de aula, esse é um exemplo. Então, 2 horas de aula é 120 minutos. E aí tem um professor que vai dar 4 horas, né? Ele vai colocar 240, o outro que vai trabalhar só 45 minutos e por aí vai. Vocês vão colocar aqui a carga horária daquele dia, né? Por dia diário que vocês vão dar aula. E aqui, no caso, um exemplo aqui. Eu vou trabalhar as operações matemáticas. As operações matemáticas. Adição e subtração. Aí isso eu estou fazendo um registro diário, mas vocês podem fazer um registro mensal, um registro quinzenal, semanal, né? Fica de acordo com a orientação, né, da escola ou o professor mesmo, que forma ele quer organizar. Mas aqui, se vocês forem fazer de forma diária, né, vocês podem colocar só o que vocês vão trabalhar naquele dia. Se eu fosse fazer mensal, eu ia colocar aqui matemática, eu vou trabalhar as operações matemáticas. Língua portuguesa, eu vou trabalhar tipo de textos. E por aí vai. Artes, aí vocês vão organizando aqui. Aqui nas observações gerais, vocês vão colocar. Podem colocar alguma observação que for interessante, assim como um lembrete. Tipo, dia tal não teve aula porque foi formação na escola, foi o acolhimento dos alunos, foi a festinha, né, de alguma outra atividade. E aí vocês vão colocar essas observações, né, mais observações aqui nesse espaço. Fazendo isso, vocês vão avançar. Aqui tem o material de apoio. Não é obrigatório, mas caso, né, o professor utilize e ele queira colocar, ele vai aqui incluir, né, vai colocar o título. No caso, eu coloquei vídeos, vídeos sobre matemática, sobre a história da matemática. E aqui o link, eu vou aqui no YouTube, né? Eu já coloquei aqui um vídeo.
E o que eu vou fazer? Vou pegar esse link aqui em cima, que tá www.youtube.com, e aí tá o endereço desse vídeo. Volto aqui, eu vou colar, né, aqui, e na descrição eu posso colocar alguma coisa ou não colocar nada. E aqui vocês podem incluir outros materiais de apoio, né? Aí vocês fiquem à vontade. Mas lembrando, caso não tenha, né, pode avançar essa parte aqui, essa página. Avançar para o próximo passo, né, que é a execução. Aí aqui na execução, eu vou colocar, no caso eu fiz um lançamento diário. Eu coloquei dia 22 de março e foi planejado. Então, a execução foi nesse mesmo dia, então eu vou colocar esse mesmo dia. Lembrando, atentem que quando vocês forem abrir aqui, vai abrir o calendário de dezembro. Então, eu estou fazendo o mês de março, então cuidado, né? Muita atenção, né, nessa hora da gente colocar aqui a execução. Porque se eu estou fazendo em março e eu colocar a data de dezembro, o conteúdo que eu escrevi vai lá para dezembro. Por quê? Porque ele foi executado só em dezembro. Então, a plataforma entende que vocês só executaram naquele mês. Então, ele vai aparecer lá em dezembro. Então, no caso, eu usei dia 22 de março, né? Eu vou aqui no março e vou colocar dia 22 de março, que eu fiz um planejamento diário. Vou colocar aqui que foi trabalhado a teoria, né? A teoria foi trabalhada através de vídeos e jogos. Isso é um exemplo, tá? Jogos e brincadeiras. Isso é só um exemplo. Vocês vão colocar aqui de forma bem resumida como foi trabalhado, né, aquele conteúdo. Tipo, que metodologia vocês utilizaram, mas de forma assim muito sucinta. E aí, após isso, vocês mandem gravar. Quando manda gravar, vai aparecer aqui, né, esse dia. Aí, só reforçando, caso eu for fazer um planejamento mensal, eu inicio um exemplo. Eu iniciei lá no dia 1º de março, que eu vou colocar aqui, planejado para 1º de março. Quando chegar aqui na execução, eu vou colocar o último dia que ele foi executado. No caso, como ele é mensal, eu vou botar aqui 30 de março, um exemplo. Eu usei que foi o último dia que foi executado aquele planejamento. Então, eu vou aqui e coloco a data, né, daquele mês, a última data daquele planejamento, que foi o que? 30 de março. No caso aqui, 31 de março. E aqui, de forma resumida, eu vou dizer, né, as atividades que foram desenvolvidas naquele planejamento, aquele conteúdo. E aí, é só mandar gravar. Aí já apareceu aqui. Aí eu dou aula, né? Eu sou uma professora que eu dou aula em várias turmas do 1º ano. Então eu vou lá, é o mesmo conteúdo, né? Eu vou trabalhar a mesma metodologia. E o que vai acontecer? Eu vou copiar e colar lá todas as turmas? Não. Eu vou aqui em replicar. Vai aparecer todas as turmas do 1º ano que eu trabalho, né? A escola, no caso aqui é só uma, e tem 3 primeiro ano. E aí o que eu vou dizer? Eu vou marcar aqui no quadrado e vou dizer a data. Foi planejado para quando? Ó, tem aqui a data, né? Com a seta para cima vocês podem escolher. Nesse 1º ano que eu estava no exemplo, eu trabalhei dia 22. Mas nesse aqui eu trabalhei dia 14, então eu vou colocar dia 14 de março. Esse outro aqui, eu também trabalhei dia 22, então vou deixar dia 22. E esse outra turma aqui, eu trabalhei no dia 16 de março. E após isso vou mandar gravar. Quando vocês mandarem gravar, vai aparecer, né, esse registro de atividade nessas turmas que a gente selecionou, planejou para quando. A única coisa que vocês vão fazer lá é colocar a execução, né? Que a execução ele não grava, ele só grava a parte do planejamento, né? Até a parte do material de apoio. Então é isso, né? São as observações, né?
é, as informações, né, para a gente preencher os processos, né, de preenchimento do registro de atividade.